Olá, sou Daniel Diógenes, diretor da Fertil Baby Ceará, especialista em medicina reprodutiva, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente, mas que tem um link com a medicina reprodutiva, com o ato de engravidar. Por que a mulher engorda ou ganha gordura após a menopausa? A menopausa é a parada da ovulação, quando a mulher zera seu estoque de óvulos, não tem mais nenhum óvulo no ovário e não tem mais fertilidade. Ocorre entre 45 e 55 anos, algumas vezes um pouco antes, mas é normal considerar a menopausa a partir dos 40 anos. Antes dos 40 a gente chama de menopausa precoce. A menopausa é a falência do ovário. O ovário definitivamente não funciona mais, não produz óvulos e teremos mudanças hormonais. Você na menopausa tem uma queda do estrógeno e da progesterona, que são os hormônios femininos, e isso provoca mudanças no corpo da mulher. Então essa mulher se torna infértil, né, uma evolução natural. Ela, com menos estrógeno e menos progesterona, terá mais dificuldade de ter uma vida sexual, a pele tem ressecamento, o ressecamento vaginal, a vida sexual dela piora. Os sintomas da menopausa, como os calores da menopausa, acontecem pela falta dos hormônios, pela falta do estrógeno, pela falta da progesterona. A falta desse estrógeno faz com que essa mulher comece a ter mais riscos de ganho de massa gordurosa, de diminuir e perder massa magra, aumentando o risco, por exemplo, de doenças cardiovasculares. Então, até entrar na menopausa, a mulher tem um risco menor, por exemplo, de eventos cardiovasculares, um infarto, um AVC, uma pressão alta, uma dislipidemia, que são as alterações nos níveis de colesterol. Quando ela entra na menopausa, ela começa a se igualar ao homem. O homem não tem o efeito protetor do estrógeno, não é o hormônio dele é a testosterona. Então a mulher começa a ter menos estrógeno e o equilíbrio entre estrógeno e testosterona, porque a mulher também tem testosterona, começa a ficar diferente, né? O testosterona começa a ter uma vantagem em relação ao nível de estrógeno. E isso faz com que ela tenha todas essas perdas, todas essas dificuldades. Então aí é preciso ter um bom acompanhamento com o ginecologista, uma reposição hormonal é muito bem indicada e quando muito bem indicada melhora todos esses sintomas, impede o aumento do risco das doenças cardiovasculares, melhora sua atividade no dia a dia e sua disposição para uma atividade física, porque isso também acaba te atingindo e você ficando com menos vontade de ter uma atividade física, menos disposição. Então a reposição hormonal, quando indicada, tem muitos benefícios. Então, o acúmulo de gordura, a piora do estado da mulher, se deve à queda do estrógeno, que é o hormônio fundamental, né, para a mulher. Lembrando que menopausa significa infertilidade. E quando você entra na menopausa antes dos 40 anos, isso pode acontecer, principalmente por conta de herança genética ou por conta de uma cirurgia, de uma endometriose, essa reserva de óvulos não existe mais. Não há condição de engravidar. Então, a menopausa é o significado do fim da vida reprodutiva. Então você tem sempre que antecipar, por exemplo, a busca por sua gravidez para idades precoces, antes dos 40 e de preferência antes dos 35 anos. Então, para que você evite os efeitos ruins da menopausa, bons hábitos de vida sempre, não fumar, não beber, manter um bom peso, uma boa alimentação, atividade física, e no momento em que você transiciona para a menopausa ou entra na menopausa, um bom acompanhamento ginecológico, porque ele vai te dar um suporte para essa fase e fazer com que essa transição seja menos desgastante, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico, porque muitas mulheres sofrem de depressão, de ansiedade nesse momento da vida. Esse é um momento em que as mulheres têm que compreender que é natural e que tem que ser encarado sem preconceito. Toda mulher entrará na menopausa. Resta a você decidir como você vai encarar essa fase da vida. E se você estiver preparada, você vai passar por ela muito bem e com isso vai envelhecer com saúde. Até a próxima. Se você gostou, dá o seu like, pratique atividade física